Bem-vindo ao Direito a Falar, uma parceria entre o Económico e a revista Advogados. Carlos Cruz é sócio fundador da CCA, licenciado pela Universidade de Direito de Lisboa, dedica-se desde sempre ao direito da empresa. Carlos Cruz é reconhecido ainda pela sua intervenção no domínio da arbitragem, tanto a nível nacional como internacional. Dr. Carlos Cruz, obrigado por estar neste Direito a Falar. Bem-vindo, sempre com a presença também do Hermínio Santos, diretor editorial da revista Advogados. Doutor, a tecnologia, mídia e telecomunicações é uma das suas áreas de especialização. Como é que vê esta questão do pagamento do Google aos jornais por colocação de notícias no motor de busca? Olha, eu vejo de uma forma absolutamente clara. Há um confronto desde os princípios da internet e do ciberespaço entre os detentores dos direitos autorais, basicamente os editores, e os utilizadores. E aquilo que se passa relativamente à Google e relativamente a muitos outros motores de busca e muitas outras situações. Eu posso, por exemplo, salientar a situação do clipping. No fundo, o aproveitamento de uma forma que eu entendo excessiva de matérias sobre as quais incidem direitos autorais, quer direitos autorais aos direitos de propriedade intelectual dos editores, quer dos próprios jornalistas e autores diretos dos conteúdos. E, portanto, eu só posso aplaudir todas as iniciativas que têm vindo a ser tomadas por essa Europa e por esse mundo fora, no sentido não de restringir a divulgação desses conteúdos, pelo contrário, mas de que essa utilização seja remunerada relativamente àqueles que são os seus legítimos titulares. Até porque essa questão, ter uma notícia no motor de busca também aumenta as visitas ao site, certo? Portanto, há aqui um... Por isso é que eu tive o cuidado de dizer que eu não sou contra essa utilização, como não sou contra o clipping, como não sou contra hoje em dia, todas as modalidades que existem através destas novas plataformas de distribuição relativamente a conteúdos que têm a sua origem em diversos órgãos de comunicação social. Porque, efetivamente, como referi bem, essa divulgação pode potenciar outro tipo de consumos, se eu posso aqui utilizar a palavra. Agora, estamos claramente perante uma utilização de direitos de propriedade intelectual de terceiros que carece de ser autorizada e carece de ser remunerada. É claro face ao Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos portugueses, é claro face às convenções internacionais. E acha que, por exemplo, no caso português, esses pagamentos poderiam resolver ou atenuar algumas das dificuldades financeiras que os mídias atravessam em Portugal? Cada um sabe de si. Eu só acho que está aqui em causa uma questão de princípio. Ou seja, os editores são os titulares da obra coletiva, assim diz o Código, não é? E essa titularidade tem que ser associada com a titularidade referente aos autores dos conteúdos em si mesmo, quando forem assinados ou quando forem identificados. Esse conjunto tem que ser remunerado. Se ajuda ou não a vencer a situação temporária de dificuldades financeiras porque a comunicação social portuguesa passa, não sei, espero que sim. Eu gostava de chamar a atenção também para a situação particular do clipping, não é? Que é, no fundo, a utilização ou a seleção com finalidades específicas para utilizadores concretos de conteúdos de jornais, que também em Portugal tem dificuldades em ver reconhecido por parte dos editores o seu direito a ser remunerado e que, no meu ponto de vista, se enquadra dentro da mesma situação de utilizações
de conteúdos protegidos. Não é? Dr. Carlos Cruz, parece, de facto, a editores e até às próprias empresas de clipping, até aos motores de busca, que fazem um uso excessivo, de facto, daquilo de uma propriedade que não é deles. Mas porquê é que, por exemplo, ao nível de Portugal, fiquemos agora a nossa atenção em Portugal, mas nos outros países a situação porque é a mesma, porquê é que, de facto, os editores não têm uma posição de maior força no sentido, a lei não permite, devia haver alguma alteração legislativa a esse ponto? Os editores estão agora um bocadinho a organizar-se. Portanto, existem já realidades institucionais, quer a Confederação de Meios, que era para uma cooperativa que foi criada entre os editores de publicações periódicas, ou seja, de jornais e revistas, que é a Visa Press, e que, no fundo, dentro da ótica da gestão coletiva de direitos, procuram defender os interesses dos seus representados. Portanto, isto, como em tudo na vida, são situações que são evolutivas, começam pela constatação de situações de facto, não é? De utilização dos tais conteúdos, e neste momento os titulares dos direitos estão-se a organizar no sentido de ver reconhecidas as suas pretensões. É também, como já referimos aqui, um especialista em média e em tecnologia. Como é que vê a relação entre média e tecnologia? Houve um passado recente em que as empresas de tecnologia olhavam para os conteúdos de uma forma no sentido de as deter. A tecnologia e os conteúdos, como é que vão evoluir no futuro, na sua opinião? Eu acho que é uma associação incontornável. A tecnologia tem tido nós, eu que venho da época de dois canais a preto e branco e da telefonia com ruídos e barulhos de fundo, eu costumo dizer que sou de uma geração simultaneamente sacrificada e uma geração simultaneamente privilegiada. Sacrificada porque já é o terceiro resgate do FMI que eu levo, para além de todas as convulsões sociais e políticas que aconteceram nos últimos 40 e 50 anos em Portugal. Mas privilegiada também porque esta geração tem assistido a um desenvolvimento tecnológico extraordinário, como eu lhe disse, vem desde os tempos da telefonia e da televisão em dois canais em preto e branco, com emissões em pouca parte do dia, para este florescimento de plataformas de distribuição, para todo o progresso que se fez nesta matéria. Eu penso que conteúdos e tecnologia são indissociáveis, porque a tecnologia é apenas uma forma de distribuir conteúdos de uma maneira mais personalizada, mais presente, mais ativa. Não é óbvio, basta olhar para o panorama, quer nacional, quer internacional, que todos os grupos de comunicação social se estão a organizar com base na produção de conteúdos e depois nas suas diversas formas de distribuição, não é? Esta revolução, esta evolução, e já passou por outras, do digital, trouxe também a proliferação de redes sociais, blogs, rumores, comentários sobre anonimato, divulgação de informações que às vezes não são verdadeiras. Do ponto de vista jurídico, é difícil processar alguém que, sob o anonimato, diz uma série de disparates sobre alguma pessoa ou instituição? É dificílimo. Há diversos graus de intervenção no mundo do ciberespaço. Se for através de um site, há ainda alguma hipótese de, através das entidades licenciadoras, se poder acudir a situações que sejam lesivas, quer do bom nome, quer da reputação, quer de outras situações ilegais. Agora, a nível dos blogs, a nível dos Facebooks, dos Twitters, das redes sociais, às vezes é muito complicado. É, digamos, um desafio que se coloca, ou que se tem colocado ao direito, digamos, o direito, historicamente, anda sempre um bocadinho a reboque da realidade. No fundo, a sua riqueza é tentar acompanhar, é tentar cobrir as evoluções que a todos os níveis se processam, tecnológicas, políticas, sociais. É difícil, portanto, muitas vezes, encontrar responsáveis, autores materiais, provas
e muitas vezes até digamos, perseguir judicialmente as pessoas que são responsáveis por esse tipo de atos ilícitos. Eu espero que o direito, e tem havido já bastante trabalho sobre essa matéria, possa ajustar-se no sentido de evitar aquilo que é um valor fundamental, independentemente das tecnologias que existam, que é o direito ao bom nome e à reputação. Não é? Como é que o direito tem ajustado este negócio do ciberespaço? Quais são os maiores desafios que este ciberespaço levanta ao direito? O ciberespaço é, por natureza, um espaço desregulado. Começa por aí. E, portanto, se qualquer pessoa faz um blog, qualquer pessoa tem uma conta no Facebook, há uma grande interatividade. E, portanto, a dificuldade nasce de regular um espaço que é desregulado. Eu, concretamente, devo dizer que não sei qual é a solução jurídica que se pode transpor para a proteção dos direitos das pessoas, dos indivíduos e até muitas vezes das empresas. Sei apenas que os instrumentos que presentemente existem para obviar essas situações não servem. Aquilo que é um braço de ferro entre a União Europeia e os Estados Unidos, no sentido de os Estados Unidos pedirem uma alteração à Lei de Proteção de Dados e o braço de ferro exatamente que está a ser feito com a União Europeia, parece-lhe que deveria evoluir em que sentido? Numa maior proteção dos dados ou maior divulgação dos dados pessoais? Eu acho que isso é um problema cultural, antes de tudo. Antes de ser um problema jurídico, é um problema cultural. Nos Estados Unidos e nos países de tradição anglo-saxónica, o disclosure é uma prática frequente. Eu, muitas vezes, eu já não sei, que há uns tempos estava a ver num canal de televisão as declarações perante o Senado de uma candidata a juíza federal de origem hispânica, e aquilo tinha levantado muita polémica. E as perguntas que eram feitas eram perguntas da maior intimidade pessoal, a que ela respondia com a maior naturalidade, inclusivamente e ao nível das empregadas domésticas que contratava. E se tinha o cuidado de verificar a localidade da sua situação, coisas que muitas vezes na tradição europeia não passava pela cabeça de ninguém. Portanto, a nossa tradição em termos de cultura europeia, e se eu penso que se posso falar assim, é claramente num sentido de proteger os dados pessoais e de apenas promover a sua divulgação em situações claramente definidas por lei e com a intervenção sempre de uma entidade judicial. Não é? E pensa que este deve ser o caminho que a Europa deve seguir? Claramente é o caminho que é, digamos, subjacente ao humanismo da civilização europeia, que no fundo, quer se queira, quer não, ainda está subjacente aos princípios que a regem, não é? Hoje em dia a questão da privacidade está muito em discussão, não é? Toda a gente ligada em todo o lado a colocar tudo online é uma discussão que está aberta na Europa neste momento, não é? E é uma questão extremamente complicada com a qual eu tenho que lidar muitas vezes. Qual é o nível aceitável de privacidade, sobretudo daquelas pessoas públicas, não é? Têm sido desenvolvidas várias teses sobre o assunto, não é? E hoje em dia, digamos, há duas teses prevalentes. Uma tese que é as pessoas têm direito à sua privacidade. É o que se chama na terminologia anglo-saxónica, the right of oblivion. É o direito a ser esquecido. Um indivíduo anónimo tem direito incontornável a ser anónimo, a não ver devassada a sua vida privada. Depois, é evidente que esse rigor
de proteção se esbate um bocadinho quando estamos perante situações de interesse público, decorridas em local público, ou, sobretudo, este é o caso mais delicado, envolvendo pessoas de notoriedade pública. Digamos que nessas pessoas de notoriedade pública o círculo de limitações tem que ser mais restrito. Há um célebre acordo no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem sobre o Werner Stanhover que define agora com clareza quais os limites que, neste contexto de pessoas com clara notoriedade pública, quais os limites da sua privacidade. Mas é sempre uma guerra, é sempre uma dialética entre o interesse que essas pessoas normalmente suscitam e o interesse que os meios de comunicação social têm sobre a vida dessas pessoas, por um lado, que se englobam no direito constitucional de informar, no fundo, um afloramento da liberdade de expressão, e, por outro lado, outro direito que é o direito das pessoas a terem o seu recato. E isso são situações que, infelizmente, só caso a caso é que podem ser ponderadas e é que podem ser medidas, e é sempre difícil fazer um prognóstico geral. Não é? Virando aqui um pouco a página para outro tema que lhe interessa, que é a arbitragem, como é que viu, reagiu, apreciou as declarações do Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados na abertura do ano judicial sobre a arbitragem? Pessimamente. Pessimamente. Eu devo dizer que nesta preocupação que todos partilhamos sobre o estado da justiça em Portugal, eu defendo que a arbitragem ocupa um papel absolutamente essencial. E custa-me ver pessoas de responsabilidade falarem da arbitragem como sendo, e julgo que foram as palavras do Sr. Bastonário, uma espécie de justiça privada. Com toda a franqueza, lembra-me um estado de espírito parecido a que uma pessoa só é bem tratada se estiver doente, se for ao Serviço Nacional de Saúde e não recorrer a outros meios alternativos de cuidados. A arbitragem é claramente, em primeiro lugar, uma forma de administração de justiça regulada, credível e efetiva. E, em segundo lugar, uma forma importante de alguma forma, retirar toda a pressão que existe nos tribunais relativamente a ações que estão pendentes há muitos e muitos anos. Eu, portanto, se quer a minha opinião, eu tenho uma opinião completamente contrária. Eu acho que as pessoas ou as empresas que recorram à arbitragem para dirimir os seus conflitos e que com isso retirem esses casos dos tribunais, deviam ter benefícios fiscais. Deviam ser, de alguma maneira, premiadas, entre aspas, no sentido de, com isso, pouparem dinheiro e tempo aos tribunais e ao Estado português. Quais são as áreas onde a arbitragem é mais importante para desentupir os tribunais, tão entupidos como estão? Eu acho que há áreas clássicas onde a arbitragem tem funcionado. Basicamente, os contenciosos entre os contenciosos comerciais. Mas eu entendo que a arbitragem tem um papel bastante mais amplo, nomeadamente a nível de conflitos de consumo, a nível de conflitos de trabalho. A arbitragem tem um potencial em termos do seu espectro de atuação, que não se limitam a uma área específica do direito, embora, digamos, é claro que a arbitragem tem o seu core business, se eu posso utilizar esta expressão, no âmbito do direito comercial. Não é? Penso que a nova lei de arbitragem está a fazer um ano em que está a ser aplicada. Que balanço é que faz? Foi uma lei que veio, de alguma forma, dinamizar a arbitragem? Sem dúvida. Eu penso que a arbitragem também
tem tido um processo evolutivo em Portugal. Esse processo evolutivo, a páginas tantas, constatou-se que a lei que existia era uma lei desatualizada e desadequada à realidade e até à dinâmica da própria arbitragem. E a lei que foi feita e que está em vigor foi uma lei muito participada. Houve muitas contribuições, sobretudo de pessoas envolvidas no processo, e neste momento o balanço que eu posso fazer é um balanço extremamente positivo relativamente aos benefícios que ela trouxe. É evidente que penso que a solução será também haver um maior número de centros de arbitragem que permitam, efetivamente, coisas um bocadinho alcumezinhas, como seja a logística e a operacionalidade, por forma a que os tribunais arbitrais possam reunir e operar em condições de dignidade e de conforto. Foi mesmo uma solução que no fundo, veio ajudar o dia-a-dia dos tribunais. A ver, eu penso que a arbitragem em Portugal tem um potencial que ainda não foi devidamente aproveitado e explorado. As pessoas têm que, no fundo, interiorizar que a arbitragem é uma forma expedita, séria e eficaz de administração da justiça e que não é apenas um processo para grandes empresas e para grandes casos. E há ainda um longo caminho a percorrer, mas eu penso que os passos que foram dados são passos seguros que podem levar a que a arbitragem, ou a resolução dos conflitos por arbitragem, seja efetivamente uma panaceia importante para o problema da justiça em Portugal, como toda a gente sabe, passa por uma realidade incontornável. É que os juízes têm um excesso de processos para julgar. Muito bem, estamos a chegar ao fim desta primeira parte do Direito a Falar. A convidado desta edição, Carlos Cruz, é sócio fundador da CCA, Sociedade de Advogados. Vamos partir para um breve intervalo. Regressamos já a seguir. Até já.